Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por mais essa grande oportunidade. E o nosso dever é agradecer a Deus pelo café, pelo almoço, pela janta. O nosso dever é agradecer a Deus pela força que Ele nos deu para a gente chegar aqui. Nosso dever é isso. Bendito o nome do Senhor. O nosso dever é adorar Ele, é louvar Ele, é dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bora cantar o hino em nome de Jesus, o hino de número 141. Feliz é quem conseguiu entender, feliz é quem conseguiu reconhecer o senhorio de Deus, e feliz é quem consegue render aos pés do Senhor, feliz é quem consegue sujeitar o cabresto de Deus. Bendito o nome do Senhor. Lembra lá quando o povo estava indo embora, deixando Deus, adorando, indo embora para adorar outros deuses? Josué disse: se vocês quiserem ir, fica à vontade, pode ir atrás dos outros deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente não abre mão do Senhor, não. Nós é com o Senhor, é com o Senhor. Tá bom. Bendito é o nome do Senhor. Então feliz é quem consegue ter noção de que está na presença de Deus, que está do lado de Deus, por mais que às vezes é difícil, por mais que às vezes dói, por mais que às vezes Deus nos aperta, nos espreme, mas vale a pena. O melhor ser exprimido por Deus do que ser exprimido pelo inimigo, porque o ser humano ele é exprimido por Deus. Louvado seja Deus, ele é exprimido pelo inimigo. O ser humano ele carrega o fardo de Deus ou carrega o fardo do inimigo, e o fardo de Deus é leve. Jesus disse que é leve, mas o fardo do inimigo não é leve, não, é problema. É melhor estar no jugo, na canga de Jesus, porque ele diz que a canga dele é suave, mas a canga do diabo não é suave, faz pisadura, faz um monte de coisa. Então, feliz é quem consegue ter noção, louvado seja Deus, do que é andar com Deus e andar fora de Deus. E eu e você conseguimos. Irmão, já tem dias que tem uma moeda aqui, a irmã que limpa a igreja, quando ela acha algumas moedas aí ela traz, coloca aqui. Lembra dos 50 reais que eu falei até uns 8 dias? Queria ficar aqui uns dias. Se quem perdeu pudesse procurar. Depois de 8 dias, não procurou, mas manda para o caixa da igreja. Viu? Então, bora cantar o hino de número 141, em nome de Jesus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por misericórdia sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em todo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, desfeitar. Aleluia. Doce é a minha, teu querer, gozo me traz te obedecer.
Salvador, comigo braste sobre a cruz, rege-me em todo, meu Jesus. Sim. Mas é lucrativo. Quem conseguir ter essa noção vão plantar coisas boas e lá na frente vai colher coisas boas. Aqueles que não entenderem e quiserem viver do seu jeito, também é um plantio, mas lá na frente chega a colheita e a conta ela chega. Que Deus possa ter misericórdia de mim e de você, e que o Espírito Santo possa continuar nos dando visão para a gente andar no caminho, lembrando que o que a gente está fazendo para Deus, que a gente está plantando uma coisa boa e que lá na frente vamos colher, e que também os nossos descendentes, as nossas gerações vão colher, diz a Bíblia. Uma simples coisa, irmãos, quando chega, eu passei muita fome na vida. O meu pai no alcoolismo, a gente passou muita miséria. E principalmente quando chegava mês de novembro, dezembro, que começava a chover, que aí não tinha outra coisa para fazer. Quantas vezes eu e meu irmão tivemos que trabalhar um dia de serviço por uma cabeça de porco para não passar fome?
Então a gente criou um trauma que novembro, dezembro, janeiro era meses difíceis para dinheiro, que iria piorar a situação, e piorava mesmo. Então até depois que passou isso, a gente aceitou Jesus, que Jesus não deixou mais faltar o pão. Mas quando chega no mês de novembro, mês de dezembro, janeiro, de vez em quando eu caio nesse mesmo trauma e começo já a pensar naquilo e parece que vou viver aquilo de novo. É um trauma. Aí eu preciso reagir, clamar o sangue de Jesus e dizer ao trauma: sossega aí, porque agora eu sou de Jesus. E a coisa que mais eu tinha medo no mundo é que naquele tempo tinha muitos pedidores de esmola que passavam nas casas pedindo um prato de feijão, um prato de farinha. A coisa que mais eu tinha medo era de me ter que fazer isso, de me tornar um pedidor de esmola. Eu tinha medo, eu tinha pavor. Era isso na minha cabeça. Quando nós aceitamos Jesus, que aí Jesus começou a lapidar a gente, eu li na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, foi uma das coisas que mais me incentivou a servir a Deus. A palavra do Senhor diz assim: eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Foi aonde eu comecei a glorificar a Deus. E aí eu disse: se eu servir a Deus, se eu for um justo nessa terra, nunca vou mendigar o pão, nunca vou ser um pedidor de esmola de porta em porta, e nem dos meus, porque a Bíblia diz: eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um descendente de Abraão mendigar o pão. Vê lá Israel, os descendentes de Abraão, que potência no mundo é Israel, porque Abraão plantou. Então eu preciso entender. Agora Abraão recebeu de graça? Não. Quando Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão gostava de Ur dos Caldeus, Abraão gostava da sua família, da sua parentela, e teve que pegar seus rebanhos, seus vaqueiros, seus funcionários, e teve que sair. Não foi de graça que Abraão recebeu essa bênção de Deus. Quando Deus chegou para ele e disse: quem te abençoar eu abençoarei, quem te amaldiçoar eu amaldiçoarei. Isso não foi de graça. Deus pediu, foi o próprio filho dele em sacrifício, e Abraão ia fazendo. Foi o que Deus disse: chega, Abraão, não precisa fazer isso, bendito é o nome do Senhor. Então servir a Deus é para quem tem noção. Servir a Deus é para quem tem visão futura. Servir a Deus não é para aquele que tem visão raquítica só para hoje. Não, servir a Deus é para quem tem visão futura. Vou servir a Deus, daqui 30, 40 anos estarei colhendo a minha fidelidade a Deus hoje, e os meus descendentes serão abençoados, porque a palavra do Senhor diz que os meus descendentes serão abençoados. Então servir a Deus é para quem tem noção. Quem não tem, sai logo do caminho, porque se não tem, vai ficar fazendo o quê? Só se frustrando, você entendeu? Só se decepcionando, porque a Bíblia diz que aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o busca. Abra sua Bíblia, bora falar do mesmo assunto. Provérbios capítulo 28, versículo 13 e 14. Estava orando a Deus esta madrugada e pedindo ao Senhor: qual a palavra que o Senhor quer que eu passe para a tua igreja esta noite? Fala ao meu coração. Louvado seja Deus, o Senhor falou ao meu coração. Bendito é o nome de Jesus. E disse: prega essa palavra. Essa palavra de quando estou pregando constantemente, não mais assim, quase constantemente pregando isso aí. Já pessoas que vieram confessar pecado de 20 anos, você entendeu? Então Deus, Ele vai dando força, dando coragem para as pessoas confessar, para as pessoas saírem daquela miséria, certo? Porque pecado não confessado é uma miséria que vai comendo, vai destruindo. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 28, 13 e 14: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração, virá cair no mal. Curva sua cabeça em reverência a Deus, em reverência à palavra dele, certo? Não feche os olhos em reverência a Deus, em reverência à palavra, e solta sua voz em reverência a Deus. Querido Deus, agradecemos o Senhor por mais um dia, agradecemos o Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor fez para nos ajudar nesse dia abençoado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos o Senhor pela palavra linda e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajuda, abra a porta da tua palavra e ajuda a gente a ministrar essa palavra a Deus. Pai querido, no nome de Jesus, jogamos por terra todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pedimos ao Senhor que coopera conosco e confirma nossa oração, jogando mesmo tudo aquilo que não presta por terra. E em nome de Jesus pedimos também que o Senhor possa curar os enfermos nesta noite, curar a alma, libertar os cativos oprimidos. Pedimos ao Senhor que nesta noite venha salvar, que o Senhor venha batizar com o Espírito Santo, porque nós somos essa igreja pentecostal e precisamos, ó Deus, estar vivendo isso, porque senão a gente, ó Deus, perde o viajeiro, perde o pique, e nós precisamos chegar no céu, ó Deus. E em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Irmãos, louvado seja Deus, está conosco nosso amigo Rafael. Cadê Rafael? Levanta a mão aí. Louvado seja Deus, tá? Deus abençoe. Diana, cadê Diana? Deus abençoe. Sueli, Deus abençoe. O que nós temos a dizer aos nossos amigos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que todos vocês sintam-se bem no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, bendito ao nome do Senhor. Domingo atrasado, teve uma decisão ali na secretaria. Terça-feira, que hoje está com 8 dias, e domingo atrasado teve algumas decisões. Domingo agora teve decisões. E no campo, louvado seja Deus, nessa semana, bendito ao nome do Senhor Jesus, muitas almas também se converteram, aceitaram Jesus durante a semana, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. E precisamos continuar no mesmo pique, no mesmo viajeiro, sonhando com dias melhores para as pessoas. Bendito ao nome do Senhor. Irmãos, está chegando a festa de Jesus. Nós vamos fazer uma festa para o Senhor Jesus. Vamos fazer uma festa para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A gente dá o nome de festa das senhoras, festa dos jovens e tal, porque isso é um costume. Mas a festa mesmo é para Jesus. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dado a Ele, porque é Ele que é o dono. É Ele que é o Senhor. Então nós precisamos, louvado seja Deus, engrandecer o nome do Senhor. Eu orei a Deus e pedindo a Deus que nos mostrasse o que nós deveríamos fazer. A gente vem sofrendo muito dentro das nossas igrejas com pregadores, não estou generalizando, mas pregadores descompromissados. Sabe pregar, bom para cantar, mas um bocado não tem compromisso. Não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a obediência. E aos poucos a gente vai ficando um pouco frustrado e vai ficando um pouco apreensivo. E eu orei a Deus e vim orando, pedindo ao Senhor. Quando foi sábado de madrugada, o Senhor falou no meu coração. Perguntei: Senhor, vou botar quem para pregar? Porque eu acredito assim, que
Qualquer pessoa que pregar, estando com a vida no altar de Deus, Deus vai usar. Na minha cabeça é essa. E eu preciso formar minha igreja, formar as igrejas que eu pastoreio, assim, acreditando que Deus vai agir e que Deus vai falar segundo a sua vontade. E quando foi essa semana, Deus confirmou. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa irmã Ana Cláudia, que vai ministrar, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que eu conheço, e é uma pessoa que busca a Deus, que Deus tem revelado grandes coisas para ela. Então é ela que vai ministrar a palavra de Deus. Pastor, qual vai ser o cantor famoso que vai trazer? A pior coisa no mundo é você ficar dando honra por de fora e deixando quem vai cantar é os cantores e cantoras do canto. Você entendeu? Em nome de Jesus. É os cantores e cantoras do canto. Porque eu preciso, briguei muito numa reunião há poucos dias com o ministério. Eu disse, rapaz, vocês precisam fazer isso. Convidar um colega para pregar na sua congregação, convida o outro. Isso tem acontecido pouco demais. Tem acontecido pouco demais. Louvado seja o nome do Senhor. Então por isso eu sempre estou falando, o que os pregadores fazem, eu também faço. Porque se eles buscam a Deus, eu também busco. Se eles jejuam, eu também jejuo. E se eles fazem, eu também faço. Certo? Eu vou pregar, se Deus mandar, nós oramos, Jesus cura. Jesus cura ao vivo, como Ele tem feito. Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus salva. E Jesus faz um rebuliço tremendo. Bendito é o nome do Senhor. Então eu não preciso de pregador para avivar minha igreja. Se eu sou moita de capim verde, eu mesmo posso avivar minha igreja. Porque Jesus colocou, foi eu com a responsabilidade para avivar a igreja. Então esses pastores que toda semana está com um pregador, é porque infelizmente ele já está devagar, você entendeu? Ele já não tem mais muito, não tem muita noção não, o negócio dele está feio. Porque com certeza não está buscando, com certeza não está descendo. Então precisamos descer para fazer as coisas acontecerem em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bora entrar na palavra. Bora ver o que Deus tem para nós nesta noite. Muitos, a palavra do Senhor nos ensina que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Precisamos ler a Bíblia e colocar a Bíblia na nossa vida como uma bússola, como um guia, e seguir ela. Se a Bíblia mandar entrar para a direita, vamos entrar. Se a Bíblia mandar entrar para a esquerda, vamos entrar. Mas vamos acreditar que o que a Bíblia Sagrada, o que a palavra de Deus diz, acontece. Jesus, ele disse ali em Mateus 24, Jesus disse, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o que Jesus falou vai cumprir. O que ele fala, cumpre. Então a palavra de Deus é para a gente acreditar. Então quando a Bíblia diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, é porque enquanto se continuar encobrindo, acobertando, nunca prosperará. Mas olha aqui o que diz o restante do versículo. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O cair é de qualquer pessoa. Qualquer um de nós está sujeito a cair. Grave isso aqui, não se sente santarrão, creitão. Quando você vê alguém cair, lembra de uma coisa: ora pela vida dele para ele se levantar. Mas nunca se acha um super-homem, super-crente, e
nunca ache que você não vai cair naquele mal que a pessoa caiu. Minha mãe ensinou, e tem base bíblica: não cospe para cima não, porque quem cospe para cima pode cair na cara. O que minha mãe ensinou? Quando você vê alguém cair num erro, se puder ajudar para ele sair daquele erro, ajude. E lembra que aonde ela achou ainda ficou. Minha mãe foi uma tremenda mãe. Aquela mãe que nunca deu ousadia, nunca bajulou filho, nunca quebrou o filho no chicote, e ensinou para filho o caminho. Por isso que lá em casa não tem um vagabundo, não tem um preguiçoso, certo? Porque minha mãe quebrou, e eu defendo o sistema quebrado, que é para ensinar. Então, ela ensinava. Nós chegávamos em casa chorando, que nós sofríamos bullying demais na escola, porque meu pai era alcoólatra, e os colegas ficavam rindo da nossa cara. O meu pai não bebe, o teu bebe. O meu pai não anda assim, o teu anda. A gente sofreu demais. E quando a gente chegava em casa chorando, ela dizia: meu filho, não fique com raiva de seu colega não. Ele falou aquilo sem pensar. Foi não, mãe, ele pensou. Mas tudo bem, o dia que ele falar assim, você fala para ele: meu pai está errado mesmo, meu pai está bebendo, meu pai está errando. Mas o que eu quero te dizer é isso, que aonde ele achou ainda ficou. Aonde ele achou ainda ficou, ainda tem. Minha mãe queria dizer o quê? A cachaça que teu pai achou, o vício que teu pai achou, ainda ficou também, tem mais nada. E aquele que cospe para cima pode um dia também. Então só fale para ele: aonde meu pai achou ainda ficou. Essa maldição que meu pai achou ainda ficou lá. Então minha mãe nos ensinou: não se sente melhor do que ninguém, mas também não se sente pior do que ninguém. Quando tu vê a gente batendo papo demais, é porque ele é orgulhoso, ele é arrogante. Eu tenho isso, tenho aquilo, não vale nada. Ele acha que só esse Deus só abençoa ele. E às vezes tem outra ali que está mais abençoada e ele não consegue ver. Então, a gente precisa entender que o erro qualquer um está sujeito a cair. Qualquer pessoa na terra está sujeita a cair. E nós não podemos discriminar, rejeitar quem errou. Se for para falar a verdade, tem que falar sem erro mesmo. Você vê, você para com isso. Mas nunca se ache melhor, nunca se ache que você nunca vai cair naquilo. Porque quando você não cair, os teus podem cair, o preço vem, a conta chega. Então vamos orar por aqui. Agora, quando a Bíblia diz que o que encobre suas transgressões nunca prosperará, é porque não vai prosperar. Errar qualquer um pode errar. E você vê que as pessoas não têm vergonha de errar, não tem vergonha de pecar. O diabo dribla e quando pensa que não, a pessoa já está na miséria e só vai acordar depois. Só vai acordar depois. Muitos não têm vergonha de pecar, mas depois que peca, aí agora o diabo coloca na cabeça uma vergonha para não confessar. Porque o diabo sabe, o diabo, gente, ele conhece a Bíblia mais do que eu e que você.
A gente só conhece um pouquinho da Bíblia, ele conhece tudo. A gente não conhece o céu, ele conhece, ele morava lá. Ele rebeliou contra Deus e Deus expulsou ele de lá. Mas ele conhece o céu. E ele sabe que o céu é maravilhoso. E ele sabe que ele não pode mais voltar para lá. Então ele quer impedir a gente de ir para lá. Ele quer que a gente pega, desobedece a Deus para não ir para lá. Essa guerra que ele tem com Deus. Mas ele é derrotado. Então Tiago ele coloca vergonha para a pessoa não confessar. Quantas pessoas têm pecado contra o patrão e acha que é normal? O patrão está aqui, eu vou trabalhar. O patrão virou as costas, eu vou sentar. E acha que isso é normal. O patrão está no serviço, chega na hora certa. Se sabe que o patrão não vai estar no serviço no outro dia, não chega na hora certa. Ladrão, bandido. Aí quando alguém fala alguma coisa, diz que o patrão não presta. Se o patrão não presta, larga esse patrão. Se o patrão não presta, sai fora. Mas um erro não justifica outro. Se o patrão não reconhece seu trabalho, sai fora. Deixa ele sozinho. Mas um erro não justifica outro. E muitos têm errado. Muitos crentes têm pecado. Muitos patrões combinam uma coisa e não garante. E acha que está certo porque é patrão. Acha que está certo porque é o dono da razão. Não sabendo ele que Deus é Senhor do empregado e é Senhor do patrão. Não sabendo ele que Deus é juiz sobre o empregado e é juiz sobre o patrão. Se sabe, faz vista grossa, mas a mão de Deus um dia chega. E aquele que aproveita do pobre, do necessitado, um dia se acerta com Deus. Pode até conseguir uma riqueza, mas é uma riqueza sem alegria, uma riqueza sem sentido, uma riqueza que não vale a pena. O que combinar entre ambas as partes tem que ser cumprido. E se não cumprir, ou o funcionário ou o patrão está pecando. E muitos estão traindo. Uma vez, rapaz, nós estávamos em São Paulo, nós trabalhando para um pessoal, e eles deixaram um menino lá por conta lá. O patrão passou as tarefas para nós. E quando o patrão virou as costas, um disse assim: deixa eu contar um caso para vocês. E eu já estava lá cuidando. Ele disse: aqui não vai porque é puxa-saco. Eu disse: não, é porque Deus usou meu bisavô para falar para mim. Tem gente que diz assim: a açougueira não vai para frente porque derrama o sangue do boi.
Mecânico não vai para frente porque rouba a peça do carro do outro. Pedreiro não vai para frente porque a profissão de pedreiro não presta, a profissão de mecânico não presta, a profissão de açougueiro não presta. E meu bisavô dizia: tem nada a ver com a profissão. Deus deixou a vaca, foi para a gente comer, pode matar e pode vender, porque precisa do açougueiro. Deus deixou o mecânico para cuidar do carro. A profissão de mecânico não é uma maldição, é uma profissão qualquer, como qualquer outra. A profissão de pedreiro não é uma profissão amaldiçoada, é uma profissão como qualquer outra profissão. Aí ele dizia para mim: quem faz a bênção ou a maldição, quem faz a profissão ser uma bênção ou maldição, é a pessoa. Aí ele dizia: meu filho, uma pessoa X, fulano de tal, começou a matar gado, mas ele não tinha consciência e ele se quebrou. Fulano de tal acolá, colocou um açougue e prosperou. Hoje tem muita fazenda, tem frigorífico. Fulano de tal começou a consertar carro, mas condenava uma peça sem motivo, só para roubar aquela peça. Aquela ali fracassou. E o outro que trabalhou certo, fulano de tal, prosperou. E ele falava: lembra de tal autopeça grande lá em Irecê? Eu conheci ele desde novo, prosperou. Tem pessoas aí que trabalhou de pedreiro e não conseguiu fazer nada, nenhuma casa para morar, mas outro começou a trabalhar de pedreiro e Deus prosperou. Ele disse: então quem faz a bênção ou a maldição é a própria pessoa. Então ele colocava na nossa cabeça essas coisas. Uma coisa pode ser bênção ou pode ser maldição na vida da pessoa. Quem faz a bênção ou a maldição é a pessoa. Você está entendendo? Então nesse dia lá, ele disse: eu vou contar um caso, uma história aqui. E eu não dei ouvido, estava lá cuidando na minha obrigação, no meu dever, porque o chefe chegou e disse: você faz assim, 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 tá bom. E eu cuidando da minha obrigação. Ele disse: espera aí, eu vou contar uma história. Eu disse: eu não quero saber de ouvir isso não. Rapaz, senta aqui. Eu falei: moço, eu não vou sentar não. Ele disse: é porque tu é puxa-saco do patrão. Eu disse: não é não, porque ele está me pagando. É não, então conta para os outros aí, para mim é que eu não quero. E eu lá trabalhando. Aí ele sentou com os meninos, colocou uns 8 funcionários para sentar, para ele contar uma história. Aí começou, disse: olha, o povo estava discutindo a respeito de salvação, quem é que ia para o céu, quem é que ia para o inferno, e dava uma briga, e ele enfeitava a conversa mesmo. Ele enfeitava a coisa. E ele disse: mas aí São Pedro se manifestou e disse: olha, eu vou pegar uma pedra, eu vou jogar essa pedra nas águas. Se essa pedra afundar, ninguém vai se salvar. Mas se essa pedra boiar, aí todo mundo vai se salvar. E não é que a pedra boiou? Quando falou assim, o patrão esqueceu uma ferramenta. Irmão, a Bíblia diz que tudo que o homem faz é para ser descoberto. Não adianta nós ficar pensando que nós vamos esconder de A de B. Um dia vem à tona. O que eu fiz hoje, o que você fez hoje, bem ou mal, um dia vem à tona. Um dia é descoberto, diz a Bíblia. Aí o patrão esqueceu a ferramenta e voltou. Quando o patrão chegou, estava ele sentado
E ele contando a história, e o patrão só diz: rebanho de ladrão, de bandidos, me roubando. Fechou a cara, pegou a ferramenta, e enquanto ele estava colocando a ferramenta na bolsa, esse primo meu que estava contando a história pegou uma desempenadeira e começou a passar a desempenadeira na parede que já estava pronta, parede seca, reboco seco. E ele disse: olha aí, olha a prova que estava me roubando. Está tão descontrolado que já vai passar na desempenadeira onde não precisa mais, o reboco já está seco. Ladrão, bandido, e virou as costas. E assim tem muitos que basta o patrão virar as costas, começa a roubar, e aí é pecado. Se eu estou trabalhando numa empresa, eu tenho que ter uma visão de fazer aquela empresa crescer. Eu fazendo aquela empresa crescer, eu cresço junto. Eu fazendo aquela empresa crescer, sobra um pedacinho para mim do crescimento da bênção. Então o funcionário tem o dever de fazer a empresa crescer. O patrão tem o dever de respeitar o direito de cada um, porque senão ele também comete pecado. Porque tem patrão ruim, mas se o patrão é ruim, se é ruim, vamos deixar esse patrão, deixa ele com a ruindade dele, deixa ele com a empresa dele, e vamos embora, vamos arrumar outra coisa. Porque se ficamos ali mal-humorados, se ficamos ali contra a vontade, se ficamos ali tal, vamos atrair maldição, e aí é pecado. Deu, não deu, cada um no seu canto. A gente trabalhou na estrada e eu vi muitos motoristas fazer cada coisa. Ele dava prejuízo, patrão. Era para subir uma ladeira. Ele sabia que o carro tinha que subir na marcha certa, para consumir menos combustível e não desgastar o sistema de caixa de marcha, motor e kit de embreagem. Mas ele enfiava o pé. Então um caminhão que era para o motor dar 10 anos só dava 6, 7. E muitos ainda diziam para mim: não é meu mesmo? Estou ligando. Isso eu vi muito. Então isso aí é um pecado. E o pecado não corrigido, o pecado não confessado e não tratado, não corrigido, ele traz para a nossa vida uma maldição. O pecado não vem só. O pecado ele vem acompanhado de um monte de coisas que só a misericórdia do Senhor. Então o pecado ele traz consequências. O pecado ele traz maldição. Eu tinha um tio que ele aproveitava de nós. Nós naquela situação difícil, nós tínhamos que chegar na roça dele 5:30 da manhã, meio-dia só almoçava, uma meia hora depois já tinha que voltar e só saía quando não estava mais enxergando, escuro. A gente trabalhava no mínimo 11 horas de serviço. E ele ainda dizia assim:
Vocês têm que trabalhar mesmo. Quantas vezes eu e meu irmão trabalhamos, plantando roça para ele, abrindo o tanque, limpando o tanque de barro. E ele ainda dizia: vocês têm que fazer isso mesmo, senão vocês morrem de fome. Isso doía. Isso doía. E um dia nós estávamos plantando feijão para ele, naquela máquina de mão. E quando chegou 5h30 da tarde, a gente veio, acabou o feijão, a gente veio. Ele disse: enche mais uma máquina cada um e vai e planta. Então, no mínimo, a gente gastava 1 hora para plantar aquele feijão, uma máquina de feijão. E chegou lá na roça, eu mais meu irmão plantando, e tinha mais 2 colegas. Eles disseram: me dá a chave de fenda aí. Eles abriram o registro da máquina. O feijão tinha que cair 2 caroços, 3, 4 em cada cova. Eles abriram o registro e caía no mínimo 70, 80 caroços. Aí show. Rapidinho eles esvaziaram a máquina dele. Olha o feijão de vocês aqui. Eu disse: não, esse feijão vai nascer. E quando o feijão nasceu, aí eles foram embora, mas meu irmão ficou lá. Quando o feijão nasceu, aí esse tio foi em casa falar para a mãe, pai, que tinha que quebrar eu e meu irmão no pau que nós fizemos aquilo. Aí a mãe chamou a gente: foi vocês que fizeram isso? Eu disse: não, foi os meninos que estavam com a gente, não foi a gente não. E aí ele foi na casa do menino, o menino disse: foi na armeira, para tu largar de ser miserável, para tu não ficar sugando o sangue da pessoa, o suor da pessoa. Falou um monte. Mas nisso aí ele começou a falar mal da gente, que achava que a gente tinha que dar jeito naquilo. Eu falei: moço, cada um, não vou estar corrigindo ninguém de roça dos outros, eu faço o meu dever. E ele começou a falar as coisas, humilhando a gente. Eu disse: olha, deixa eu falar para o senhor, nunca mais eu trabalho para o senhor, nunca mais. E mãe falou: meu filho, não fala uma coisa dessa não. Eu disse: eu estou falando aí, galera, nunca mais. Ele disse: vocês vão morrer de fome. Eu disse: Deus está no céu. Glória a Deus. Deus vai cuidar da gente, Deus vai ajudar a gente. E não é sua palavra que vai me amaldiçoar. Aí nisso aí ele ainda falou para minha mãe: dá logo uma surra. Mãe disse: não, ele não está tratando o senhor por falta de respeito, ele só está falando que não vai trabalhar mais com o senhor. Tudo bem, ele não é obrigado, então tudo bem. Você vai chegar lá em casa pedindo. E eu disse: Deus está no céu, Deus vai abençoar a gente e a gente não vai precisar. Dói, isso dói, você sofrendo humilhação e o cara ainda falar tudo isso. Eu só não trabalho mais para ele não. E ele atraiu maldição para ele. Ele era muito rico, tinha muita coisa. Morreu pobre, senta em cima de uma cama. Porque a mão de Deus, ela faz justiça. Grave isso aqui. Vamos sempre lembrar disso. Empregado ou patrão, que Deus é um juiz e que Deus está vendo. Se eu estou trabalhando para você, eu tenho o dever de cumprir, o meu dever. Eu tenho o dever de trabalhar, cumprir o meu dever como empregado, mas você também tem o dever de cumprir o seu dever de patrão e respeitar, porque servo ou patrão, todos comparecerão diante de Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Não tem ninguém dono da razão humana. Então Deus, Ele faz justiça na terra. Deus, Ele faz justiça na terra. Então, se vai trabalhar para alguém, trabalha dentro do combinado. Não é obrigado você trabalhar por cima de pau e pedras, as carreiras, mas que você cumpre com o seu trabalho, que você cumpre com o seu dever. Se
Se você vai pagar alguém, lembra que porque você é patrão, você não é melhor do que ninguém. A terra que vai comer o empregado vai comer o patrão também. Então precisamos ter essa consciência para que a gente não venha atrair maldição. Uma vez um menino, eu coloquei um menino para trabalhar no caminhão, e esse menino foi para Luiz Eduardo. E de lá passou 8 dias e tá ruim de frete. Tá. Foi um dia eu falei para ele, vem embora. E 8 dias em Luiz Eduardo, e ele veio embora. Depois eu descobri que ele agregou o carro numa cooperativa e estava trabalhando lá e pegou o dinheiro para ele. E quando ele estava voltando, chegou aqui na ladeira aqui em Ceará. Ele usou o freio demais, esquentou a lona, acabou explodindo os pneus. Eu fui e falei para ele, moço, procura outro serviço, outra pessoa, não dá mais. Mas essa pessoa nunca conseguiu prosperar. Porque fazer uma coisa dessa com alguém é um pecado. E todo mundo sabe que está errado. E sabe que a mão de Deus, ela vem. A mão do Senhor, ela vem. Então precisamos entender uma coisa. Queremos uma vida abençoada, vamos lutar para termos uma vida transparente. Uma vida transparente com Deus. Uma vida transparente. Um dia eu falei para o irmão, tu é ladrão. Ele disse, você é doido, pastor? Por que eu falei para ele, tu é bandido? Porque ele disse, eu não confio na minha esposa. Eu disse, meu irmão, eu não tenho coragem de deixar meu cartão aqui. E sua esposa já fez alguma besteira? Não, ela é uma pessoa do mal, não, pastor, ela é uma pessoa dela. Mas eu não consigo confiar. Eu disse, sabe por que você não consegue confiar em quem não merece desconfiança? Porque você, dentro de você já é ladrão. Pastor do céu, eu fiz psicologia, a psicologia ensina isso. Quando você vê alguém, deixa eu ver ali, fulano está prosperando, fulano está, aquilo ali é um ladrão. Fulano comprou um carro ali. Não foi fulano, achou dinheiro. Fulano fez, reformou a casa, disse que puxou mais um cômodo, outro guardava no fundo. E onde foi que ele achou? O prefeito é ladrão, o prefeito é bandido. E tu prova que ele é bandido? Não, porque todo prefeito é ladrão, não é todo prefeito que é ladrão. Porque dentro dele ele já é ladrão. Ele julga os outros por ele. Ele tira os outros por ele. Nós julgamos os outros pelo que nós somos. Eu fiz psicologia, a psicologia mostra aí claramente. E quando você vai mexendo com gente, você vai vendo. Aí eu falo, por isso que eu falei para o irmão, tu é bandido. Por que, pastor? Porque se você não confia na tua esposa, que é carne da tua carne, você não tem coragem de revelar para ela o número, a senha do cartão, não tem coragem de deixar o cartão lá no lugar onde vocês guardam os documentos, não tem coragem de deixar a tua carteira lá, aonde tua esposa tem acesso, sem ela merecer essa desconfiança. Ela já fez alguma coisa? Não. Então é porque você, quando você acha que os outros tudo é bandido, meu irmão, falei para ele, quando você acha que sua mulher é bandida, é porque é você que é o bandido. É você dentro de você. Quando você desconfia de todo mundo sem motivo, é porque é você que é o bandido. Não tem marido assim. Como é que eu vivo com minha esposa sem confiar na minha esposa? Como é que eu vivo com minha esposa sem acreditar que não, se eu desconfio, então eu largo logo. Eu vou deitar com a minha esposa sem confiar na minha esposa? Eu vou viver com minha esposa sem confiar
o cartão, de passar o número da senha para minha esposa. Vou ver a minha esposa sem confiar em passar a senha no celular para ela abrir meu celular. Pelo amor de Deus, que tribulação do inferno! É carne da minha carne. Lá em casa, se você perguntar para Isaac a senha do meu cartão, Isaac sabe, Gilvinha sabe, menino lá em casa sabe, a senha lá da convenção ele sabe. Eu preciso acreditar nas pessoas que estão perto de mim. Se não tem motivo para desacreditar, por que não acreditar? Agora, se um dia pisar na bola, é outra coisa. Não tem marido e mulher que é uma briga do inferno. Esse copo é meu e aquilo é dele. É minha bicicleta. Quando eu vejo a irmãzinha dizendo é minha moto, eu digo, olha aí o cão, olha aí o diabo na família. Quando eu vejo o irmão dizendo, o terreno lá é meu, sabe? É meu. Não é teu não, idiota, é nosso. Fala assim, pega esse sotaque, é nosso. Porque lá é da tua esposa também, miserável. Então fica aquela individualidade, aquele racha miserável, e isso atrai maldição. Deixa eu te falar mais, isso traz demônio para dentro do teu casamento, para dentro da tua família. Então expulsa esse demônio, esse bicho já está na tua família. Nós somos carne, nós somos uma família. Se eu não acredito nas pessoas da minha família, eu vou acreditar mais em quem? Se não der motivo para desacreditar, por que não acreditar? Então fica aquela miséria, aí é pecado. E aí não confessa, aí não alcança a misericórdia, aí não se corrige. E aí a maldição vai aumentando, a maldição vai destruindo. Então precisamos fazer por onde Deus abençoa a gente. Agora, quando fica aquela tribulação do campo, lá no lugar conta um negócio que tinha um cara que fala meio, o cara da roça, da semente e tal, e aí a pessoa vai trabalhar na sociedade, mas chama meio. E lá no meio colheu o feijão, e naquele tempo media no prato. O prato é 3 litros, prato de madeira, 3 litros. E aí ele enfiava o prato no monte de feijão de grãos e dizia, e um menino, filho do dono da roça, era numa casa de enchimento e tal, e o barro já tinha caído, tinha uns buracos que dava para ver. Aí o menininho pequeno lá, o menino mente. Aí ele mediu o feijão aqui e disse, 1 prato para Pedro e 2 para mim, porque Pedro não trabalhou. Estava roubando Pedro, que era 1 prato para Pedro e 1 prato para ele. Tinha que ir assim, 1 para Pedro e 1 para mim, 1 para Pedro. Mas ele dizia 1 para Pedro e 2 para mim, que Pedro não trabalhou. E o menino viu aquilo. O menino de 4, 5 anos vai mentir aonde? Ele só fala o que ele vê. Chegou lá e disse, pai, primeiro lá, dá um negócio e eu achei engraçado, pai, que o menino não tomou aquilo por maldade. Achou que foi engraçado. Ele estava lá dizendo lá dentro, 1 para Pedro e 2 para mim, porque Pedro não trabalhou. O pai já entendeu logo. Ele passou na casa e disse, Pedro, sim, amanhã de tarde tu vai buscar teu feijão. Vou. Tá, já está tudo certo lá, tu já dividiu? Eu disse já. Está certo, né?
Ele queria no outro dia de madrugada pegar o feijão dele. Para Pedro, no caso, ficou 50 pratos e para ele 100. Pedro disse: espera aí, agora à noite. Foi lá com um cheque, com as candaias, com as bruadas, e carregou o feijão até de madrugada. Israel disse que dividiu. E aí Pedro foi, disse que roubado ladrão tem 100 anos de perdão. Aí Pedro foi lá e olha num monte grande, carregou tudo. Se ele botou 50 pratos de feijão para Pedro, colocou 100 para ele. Pedro passou a mão nos 100 pratos de feijão e carregou. No outro dia que ele chegou lá de madrugada para pegar o feijão, para deixar para Pedro pegar o dedo de tarde. Ei, rapaz, e agora? Agora não tem como eu não falar nada com Pedro, não. Então, se ladrão que rouba o ladrão tem 100 anos de perdão. Não é Bíblia, não, viu? Então, essas coisas, você está vendo que o menino foi lá. Então, o pecado é como um ovo de peixe, não morre, não. Mais cedo ou mais tarde ele nasce. E quando ele nascer, ele traz um monte de consequências. Nascer, eu digo, quando ele vier à tona, quando ele for descoberto, aí vem um monte de consequências, de sequelas ruins. Que Deus te abençoe e te guarde. Se queremos ter uma vida espiritual ok com Deus, vamos levar nossa vida com transparência, com Deus e com a igreja do Senhor. Eu posso enganar você por um mês, um ano, 2 ou 3, mas 10, 15 anos eu não consigo. Porque um dia, a Bíblia diz que tudo que a pessoa faz é para ser descoberto. Um dia vai ser descoberto. Bendito é o nome do Senhor. Queremos ter um futuro abençoado. Vamos levar uma vida espiritual transparente com Deus, uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Tentar enganar Deus é quebrar a cara. Que Deus possa falar melhor no nosso coração. Essa palavra que a gente está pregando há alguns meses, pessoas de outros estados têm ligado para a gente para confessar pecado e pedir oração. E Deus tem feito obras grandes. Pessoas aqui, pecado de 20 anos, já veio, confessou e Deus restaurou. Fazia 15 anos que não falava mais em línguas estranhas, porque perdeu a comunhão com o Senhor. Mas depois que confessou, o Senhor renovou, e graças a Deus já está falando em língua estranha com o Senhor nosso Deus. Vamos sempre lembrar disso. Levar nossa vida com transparência, com honestidade, para que Deus possa continuar abençoando a gente, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento, enquanto a igreja ora e intercede bem forte, eu quero convidar nossos amigos que estão conosco, que ainda não é crente, para vir receber Jesus como Senhor e Salvador. Você que ainda não é crente e que Deus tocou no seu coração, levanta de onde você está e vem aqui à frente para nós orar você, consagrar você a Deus, pedir Deus para escrever teu nome no livro da vida, perdoar teus pecados e te abençoar ricamente. Aonde está a primeira pessoa nesta noite que foi tocada? Você está do lado de uma pessoa amiga, irmão, não esqueça. Não esqueça esse negócio, não. Convida essa pessoa que está aí do seu lado. Bora lá. Eu vou com você. Tem alguém? Tu já convidou essa pessoa que está do seu lado? Já tentou dar uma força para essa pessoa? Porque você precisa ajudar o próximo. Eu fui ajudar. Alguém me ajudou a chegar a Deus. Que Deus em Cristo
esta não seja a última oportunidade da sua vida. Pois vamos orar em nome de Jesus. Fica de pé. Vamos agradecer a Deus e retornar para nossas casas em nome de Jesus. Quantos necessitam de oração? Eu também na minha casa. Necessitamos das vossas orações. Não esqueça da gente. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, agradecemos o Senhor por esse tempo que passamos aqui, pela palavra. Espírito Santo de Deus, nos ajude a guardar essa palavra em nossos corações, porque um dia a gente pode pecar, um dia a gente pode transgredir, um dia a gente pode ter caído no erro, e precisamos, Espírito Santo, dessa palavra para nos fortalecer, para que a gente possa assumir nosso erro e mudar a história da nossa vida. Espírito Santo de Deus, continue abençoando. Peço ao Senhor que visite a cada um e abençoe a cada um segundo a necessidade. Dá um retorno abençoado, Deus, e um sono tranquilo a cada um. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Pai, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Deus te abençoe.